Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade à lição 6, ao estudo dessa lição. O título é Ativo e Competente. Então, vamos estudar segunda-feira, é o segundo tópico, que traz o título Serviço Aceitável. Então, pergunta A. Ao escolher uma profissão, que fatores você deve ter em mente? E como nossas capacidades determinam a posição que ocuparemos na vida? Dê exemplos. Então, nós temos aqui 4 perguntas, 4 questões dentro de uma só pergunta, vamos ter que fazê-la por parte. Mas vamos ler o texto de Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 14 e 15. Diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, o texto aqui vem trazendo alguns aspectos que já podemos colocar aqui na pergunta. Ao escolher uma profissão, que fator deve ter em mente? Que devemos fazer as coisas de bom grado. Se você escolhe uma profissão que você gosta, é muito mais fácil você fazer as coisas sem murmurar, sem contenda, para que as pessoas que ali vejam você trabalhando, possam ver em você um exemplo. Então isso é importante. E diz como a nossa capacidade determina a posição que ocuparemos na vida. Depende de cada pessoa, ou seja, conforme você estudar, conforme você se dedicar a aprender, lógico que isso vai fazer diferença na sua ocupação. Você não vai conseguir ser um doutor se não estudou. E claro, um doutor vai sempre ganhar mais do que alguém que está fazendo um trabalho, às vezes faxina. Então, a sua capacidade, o seu desenvolvimento intelectual vai também fazer diferença na ocupação que você vai ter na vida, né? Eu dei aqui já 2 exemplos, que é o que aqui pede, mas vamos ler primeiro o pensamento que está em Educação, páginas 266 e 267. Diz assim: no que diz respeito às possibilidades da vida, quem é apto para decidir o que é importante e o que não é? Quantos obreiros nas posições humildes da vida, ao pôr em prática as ações para a bênção do mundo, alcançaram resultados que os reis podem invejar? Nossas capacidades é que determinam o lugar específico que nos é designado na vida. Nem todos alcançam o mesmo desenvolvimento ou fazem o mesmo trabalho com igual eficiência. Deus não espera que o isopo atinja as proporções do cedro, ou a oliveira à altura da majestosa palmeira, mas cada um deve mirar tão alto quanto a união do poder humano com o divino possibilite atingir. Muitos não se tornam o que poderia porque não exploram a capacidade total que têm. Não se apegam à força divina como deveriam. Já outros se desviam do caminho que lhes possibilitaria alcançar o verdadeiro sucesso. Buscando maior honra ou uma tarefa mais agradável, tentam fazer algo para o qual não têm preparo. Muitos seres humanos cujos talentos são adequados para certa vocação querem muito atuar em determinada área e aquele que poderia ter sido bem-sucedido como fazendeiro, artesão ou enfermeiro ocupa inadequadamente o cargo de ministro, advogado ou de médico. Há outros que poderiam preencher um chamado à responsabilidade, mas que por falta de energia, aplicação ou perseverança contentam-se com um lugar mais fácil. Precisamos seguir mais de perto o projeto divino para a vida, fazer o melhor no trabalho que está ao alcance, entregar os nossos caminhos a Deus e estar atento às indicações de sua providência. Essas são as regras que garantem um guia seguro na escolha de uma profissão. Então, esse texto é maravilhoso, é impressionante o texto. Mas é uma realidade, ou seja, você não pode tentar fazer aquilo com o qual você não tem capacidade. Você não pode fazer uma coisa com a qual você não tem talento. Você não deve fazer um curso no qual você vai, às vezes, olhar assim, esse curso ganha X, eu vou fazer ele. Se você, durante o curso, vê suas competências não... Às vezes nem competência, você não tem jeito para aquilo, você não gosta de fazer aquilo.
Então você vai exercer uma função que você não está apto a ela de forma natural. Então aqui convém trazendo o exemplo do cedro, da oliveira, da palmeira, ou seja, são árvores diferentes, muito diferentes, em estatura, tipo e tudo, mas são todas importantes dentro daquilo que elas fornecem. E a nossa mão de obra tem o mesmo grau de importância. Então devemos ter cuidado, principalmente quando se trata de trabalhar na causa do mestre. Às vezes vai ter uma reorganização da associação, vai ter uma reorganização da igreja e você almeja um cargo, mas a pergunta principal é: eu quero um cargo ou estou disposto à responsabilidade que aquele cargo me impõe e tenho capacidade para ele? Então, são questões muito diferentes e deve-se levar em conta porque isso é importante. E depois, mesmo quando você não tem capacidade para fazer e não quer nenhum cargo, mas você tem a capacidade do voto. E você não deve votar no amigo, você não deve votar naquela pessoa que gosta dela. É pecado fazer isso. Você deve olhar para a capacidade da pessoa. E muitas vezes é uma pessoa que você nem tem grandes afinidades, mas você pensa assim: nossa, essa pessoa é ideal para aquele cargo. Então você vai contribuir para que ela esteja naquele cargo para o progresso da obra de Deus. Então é muito importante. Então temos que fazer um serviço aceitável, tanto na parte da profissão do secular, como na profissão e no trabalho do nosso mestre. Vamos à pergunta B. Quaisquer que sejam nossos talentos e chamados, qual é o aspecto mais importante de nossa vida profissional? Então, independente do que eu faço, independente do que eu fui chamado para fazer, há algo importante. O que é? O apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. E o Pensamento e Testemunho para a Igreja, volume 6, página 34, traz assim: o amor puro e santificado que a obra da vida de Cristo expressou é um santo perfume. Como o vaso de unguento que Maria quebrou, ele enche a casa inteira de fragrância. Então, independente do trabalho, a profissão que você tenha, do talento que Deus colocou em suas mãos, qual é o aspecto mais importante que devemos levar em conta, mesmo dentro da nossa vida profissional? É caridade, ajudar o nosso semelhante, fazer o trabalho de levar a mensagem a outras pessoas, quer por folheto, quer por o exemplo, que é o principal, né? Principalmente o exemplo, já falamos nisso no tópico passado, mas principalmente ajudar as pessoas. A obra médica missionária é uma cunha, a pessoa está enferma, você passa ali um tratamento, dá uma orientação para a pessoa e fica ali uma cunha, fica ali um meio de você falar de Jesus para essa pessoa. Então, o aspecto mais importante da nossa vida profissional é conseguir alcançar pessoas para o reino do Mestre. E diz que é como um perfume, assim como Maria quebrou o perfume e não foi possível esconder aquele cheiro pela casa toda. Se você fizer um trabalho, se você no seu trabalho, dentro da sua área profissional, você for exímio, for um cristão e realmente tentar fazer o melhor que você puder, é impossível as pessoas não notarem e comentarem. E, como diz o passa-palavra, as pessoas de boca em boca falam: nossa, aquele médico, aquele enfermeiro, aquele faxineiro, ou seja a profissão, aquele professor, seja a profissão que você exercer, vai as pessoas comentarem: nossa, puxa vida, ele é diferente. E esse é diferente é que pode gerar o despertamento para a causa do Mestre. Então, que realmente possamos lembrar da necessidade de fazer um serviço aceitável ao nosso Mestre. Que possamos realmente, dentro daquilo que nós da profissão que nós exercemos, fazer um serviço que todas as pessoas possam ver em nós um cristão. Esse é o pedido, esse é o estudo, esse é que o estudo vem trazendo para nós aqui. Principalmente ser uma luz com o seu exemplo. E quando você abrir a boca e falar, as pessoas vão aceitar o que você fala, porque a tua vida mostrou aquilo que você está falando. Que Deus nos dê sua graça e nos abençoe para alcançar esse padrão que Deus pede para nós dentro de um serviço aceitável para a causa do Mestre e também no profissional. Que Deus nos dê sua bênção para sempre, para isso. Amém.